para mais um vídeo de proposta de redação, meus filhos. Top, né, gente? Sou muito atriz da Globo. Então, olha lá. Ai, que piada, mas sem graça. Se fosse numa aula presencial hoje, eu ia estar olhando para vocês pedindo alguém sorrir para mim, por favor. Alguém sorrir. Alguém. Galera, olha só, eu nem perguntei como é que vocês estão. Vocês estão bem, né? Tá todo mundo bem? Beleza, fechou. Só aquele pedido assim, não, eu não tô bem. Não, mas eu só queria perguntar mesmo. Se você tá bem, você responde que tá e a gente continua. Galera, eu separei algumas das dúvidas mandadas no formulário, tá? Mandei algumas dúvidas aqui no que vocês me mandaram lá no formulário, e grande parte delas é relacionada à argumentação. Eu vou ler algumas dessas dúvidas e tirar elas, né, tirar ela da vida de vocês. E aí pensando, né, em como melhorar a argumentação, em como pensar no planejamento do tema, em como organizar o texto de vocês, é, nós vamos fazer o seguinte: eu vou responder algumas dúvidas de vocês e vou trazer também a próxima proposta que eu já mandei lá no Telegram, né? Que é a proposta 19 da educação financeira. Porque vocês iam ter 10.425 partes normais, sem anestesia, se vocês não recebessem uma proposta desse tema. E aí eu vou mostrar na prática como que isso deve ser feito. Então, olha só. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é essa dúvida aqui, ó. Como argumentar ou trazer uma alusão de um tema que eu tenho zero conhecimento? A aluna fez essa pergunta. Como argumentar ou trazer uma alusão de um tema que eu tenho zero conhecimento? Gente, é impossível você escrever um texto sem ter conhecimento. É impossível você escrever uma redação sem saber do que você vai falar. Eu não posso, gente, mentir numa redação. Eu não posso fingir numa redação. Eu não posso inventar dados numa redação. Eu não posso chutar numa redação. Redação é técnica. Redação é bunda na cadeira e escrever o texto. Então, se agora eu pedisse para vocês escreverem, né, uma redação sobre os desafios da educação financeira no Brasil, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês ia ficar patinando. Não ia saber quais argumentos usar, não ia saber quais alusões usar, não iria saber como resolver esse problema. A maioria de vocês iria ficar desesperado. E aí, gente, que entra o ponto principal. Olha só. Lá na plataforma, nós já temos, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, já só que eu tenho horas. Aqui, ó. Lá na plataforma, nós temos essas propostas aqui. Ó, nós já temos lá na plataforma todas essas propostas, tudo bem? A última é sobre LGBT, tá? É sobre essa questão da homofobia, LGBTfobia, e aí eu tô finalizando a gravação dela, e aí amanhã eu posto ela na plataforma. Nós temos todas essas propostas aqui. A questão dos movimentos anti-vacinas, a doação de órgãos, a desvalorização dos indígenas, violência contra crianças e adolescentes, impactos do garimpo, sensacionalismo, espetacularização das tragédias e por aí vai. Estou separando todas essas propostas em eixos temáticos, tudo bem? Para ajudá-los na produção de textos, de propostas que, caso caiam e não sejam exatamente aquilo que eu trabalhei, vocês têm um repertório, vocês têm um argumento para tanto, beleza? Então, olha só. Se você é meu aluno e você leu pelo menos as 19 propostas, as 18, né? Porque eu acabei de enviar 19, ela não está na plataforma ainda. Se você é o meu aluno e você leu as notícias do Telegram, que hoje as notícias enviadas foram, olha só, as notícias enviadas hoje no Telegram. Para 90%, brasileiros não têm condições de pagar médicos de qualidade, diz pesquisa, sucateamento do SUS,
a questão da desigualdade social, a questão da pobreza. A proposta que foi enviada ontem, dia 28, os textos de apoio. Facebook, Brasil é um dos 3 países que mais precisam de moderação. Temas relacionados à tecnologia, a essa falta de responsabilidade nas redes sociais, discurso de ódio, fake news, cultura do cancelamento. A proposta ali, ó, outra notícia, plenário aprova projeto da Política Nacional de Manejo do Fogo, questões sobre meio ambiente, e por aí vai. Nós temos notícias diariamente que são postadas, a questão do Maurício, que é aquele jogador de vôlei que cometeu, né, a questão do que foi preconceituoso. Nós temos ali, ó, o Brasil é o 4º do mundo em ranking de emissão de gases poluentes. Então, para além de todas as propostas que eu trago para vocês, nós temos as notícias diárias. E além disso, a partir da semana que vem, eu vou separar em eixo. Então, nós vamos abordar outros temas de redação que eu não trabalhei dentre os 20. Gravidez na adolescência, a questão exclusiva das fake news, a questão do turismo, né, que tem muito aluno falando, né, do meio ambiente, do turismo na questão da economia, a questão da pandemia, a questão da valorização dos profissionais da saúde, enfim, tem vários temas que podem cair na redação e que eu não trabalhei, e eu vou separar isso semana que vem. O que eu quero que vocês entendam é que não existe uma mágica, que eu vai dizer assim, ó, como escrever uma redação que eu não saiba o tema? Não sei. Chorando. Porque não existe a possibilidade disso acontecer. Você precisa alimentar o seu cérebro com conhecimento, com informações. Por quê? Porque a escrita nada mais é do que você pegar uma informação de uma pessoa, de outra pessoa, de outra pessoa e formular a sua própria. É a partir daquilo que você sabe que você vai escrever a redação. Agora, se você não sabe nada do tema, você não vai conseguir escrever mesmo. E aí, gente, eu vou mostrar hoje com a proposta da educação financeira, eu vou mostrar na prática como que os meus textos de apoio, eles ajudam vocês nesse sentido. Deixa eu só abrir aqui no outro aplicativo, porque senão eu não vou conseguir escrever aqui para vocês. Olha só, essa proposta aqui é a proposta do SUS, tudo bem? Quem já fez a proposta do SUS ou quem já assistiu a aula do SUS vai perceber que nesses textos de apoio aqui, vocês têm informações e argumentos para usar com diversos temas do eixo saúde. Somente essa proposta aqui do SUS, ela te dá base para você escrever sobre qualquer tema da área da saúde. E é isso que eu quero que vocês percebam. Eu quero que vocês compreendam a importância de nutrir o cérebro de vocês com informações. Quando você diz assim para mim, prof, eu não sei o que escrever, eu não sei como escrever, é porque você não está lendo. É porque você não está lendo com o cuidado necessário, entendendo, entendeu? Ler, pensar sobre aquilo e internalizar aquilo. Olha só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui na proposta do SUS alguns momentos marcantes do modelo de saúde, tudo bem? Olha só, aqui vocês têm no mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tudo bem? Você tem 13 alusões para usar na sua redação. Caso você queira usar a Constituição Federal em qualquer tema da área da saúde, está aqui a informação. Em 1988 foi estabelecida na Constituição Federal que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Em 1990, o SUS ele teve regras de funcionamento com a Lei Orgânica da Saúde. Em 1994 foi lançado o programa Saúde da Família, que é fundamental, é muito importante. Cada equipe cuida das famílias de determinada área da cidade com visitas mensais. Você já pensou que você comece a sua introdução fazendo essa retomada histórica do programa Saúde da Família, que foi criado em 1994?
Prof, eu nunca vou saber a questão, quantos anos, vai que eu me esqueça na hora da prova. É só você pensar na Constituição. A Constituição, ela foi criada em 88, há mais de 30 anos. Então, o 94 é menos. Então, você coloca, há quase 30 anos, o Programa Saúde da Família foi lançado. Entendeu? Então, é nesse sentido que você precisa usar as informações. Putz, você já pensou em eu trazer na intervenção uma medida que melhore o Programa Saúde da Família? Você já pensou em trazer na introdução um programa, uma ação que melhore esse programa, que amplie esse programa? Você já leu sobre esse programa? Ah, aqui, olha só, em 96, distribuição gratuita do coquetel anti-AIDS. Aí você vai me dizer assim, chegou lá na redação e caiu. Desafios para o combate das infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. Puta que pariu, a Priscila até hoje não passou nenhuma alusão que eu possa usar sobre isso. Passei sim, tá aqui, ó. Em 1996 foi a distribuição gratuita do coquetel anti-AIDS. É uma alusão histórica que vocês podem usar. Olha a importância do SUS. Você sabia disso? Então, aqui nós temos ó, a questão do transplante. Aqui nós temos a criação da Anvisa. Aqui, financiamento do SUS garantido, reforma psiquiátrica em 2001. Olha aqui, os doentes mentais passaram a ser tratados fora do manicômio. Olha que fato mais importante para a saúde pública do Brasil. Nossa, a Priscila até hoje não trabalhou nenhuma alusão com a questão dos doentes mentais. E aí? Por quê, gente? Porque quando eu falo que as propostas elas são escolhidas a dedo, os textos de apoio, as notícias são escolhidas de uma maneira com muito cuidado, é para ajudar vocês nisso. Só que o que, que acontece? Eu tenho certeza que grande parte simplesmente passa os olhos pela proposta, lê o início, vai, ai, tá bom, que saco essa bosta aqui, meu Deus, universalidade, não sei o que é isso, o que é aquele outro. Passa os olhos pela proposta e simplesmente ignora. Não lê, não assiste ao vídeo. E eu vejo isso, sabe aonde? Nas redações. Eu bato o olho, eu vejo o aluno escrevendo, por exemplo, sobre o SUS e não fala nada daquilo que está nos textos de apoio. Nos meus textos de apoio, nas propostas que eu dou para vocês, eu já faço isso, eu já seleciono esse material com o intuito de ajudar a vida de vocês, de ajudá-los a não ficar pesquisando, saindo que nem louco aí atrás de repertório. Então pega aquele planner, se você chegou já a baixar aquele planner que está lá no módulo 0 da plataforma, e utiliza, olha lá, dados importantes, aí, datas importantes que eu posso usar em temas do eixo da saúde. Então é isso que vocês precisam fazer. As propostas, elas conversam entre si. Então você só pode me dizer que você está com dúvida, que você não está conseguindo produzir, se cair um tema realmente, sei lá, tomadas, entendeu? Então, é só assim que você não vai conseguir escrever, que você vai conseguir produzir o seu texto. Lendo, pesquisando, se informando, ampliando o horizonte cognitivo de vocês, gente. Então, não existe, não tem uma resposta assim, olha, para você argumentar ou trazer uma alusão de um tema que tenha zero conhecimento, você deve dar 3 pulinhos e olhar para o lado e dizer, tema de redação. Não, é leitura. É leitura, ampliar o horizonte cognitivo de vocês. Então, agora, nessa reta final, eu tô aqui para ajudá-los a fazer isso. Tudo bem? Das minhas propostas, Evelyn, vocês não precisam mudar nada, porque eu tô aqui para ajudar, então eu tô aqui para fazer aquela ponte entre o argumento, a alusão e a tua redação. Então, para você não ficar que nem uma louca pesquisando um fato histórico sobre o SUS, você usa aquilo que eu trouxe. Agora, se você tá lá no Enem, e aí eu já aproveito para responder essa pergunta aqui, ó, que é essa dúvida aqui, né? Se ela pode usar os textos de apoio, vocês podem usar as informações dos textos de apoio, desde que não copiando ipsis literis, fazendo uma paráfrase, usando ele como base, não o seu argumento principal. Então, sem a cópia, mas um dado que está no gráfico, um dado que está na estatística, isso sim você pode usar. Tudo bem? Beleza? Então, respondi essas duas perguntas, tá? Olha só, aqui a outra aluna falou assim, ó, nem sei se é aluno ou aluno, né? Ó, relacionar outras áreas do conhecimento no desenvolvimento, por exemplo, um tema sobre a precariedade do saneamento básico. Galera, a proposta da pobreza,
A proposta da fome te dá tudo isso para você, tudo bem? A proposta da fome te dá isso. Eu trago lá a Ilha das Flores, tem um monte de alusão, tem um monte de repertório. Então, assim, relacionar com outras áreas do conhecimento no desenvolvimento. Qual é a sua dúvida em relação a isso? Ter essas outras áreas do conhecimento? Como que é o planejamento? Como que vocês estão fazendo isso? Tudo bem? Então é isso que vocês precisam cuidar. Não é necessariamente obrigatório, ai meu Deus, eu preciso trazer uma música, um filósofo, eu preciso obrigatoriamente fazer isso. Não, você pode trazer um exemplo, desde que seja de amplo conhecimento, você pode trazer a própria Constituição, você pode trazer uma literatura, você que vai escolher isso. Então, por isso que eu passei lá o Bauman, por exemplo. O Bauman, ele pode ser o filósofo-chave na sua cabeça. Caso você não se lembre de nada, eu tenho um exemplo sobre isso. E aí eu quero pensar numa outra alusão e eu não lembro, aí você pode usar o Bauman, entendeu? O que não pode é você criar na sua cabeça um exemplo apenas daquele uso e não melhorar isso, não usar isso apenas como muleta, entendeu? Tipo, eu vou ficar aqui agora com o Bauman e nunca mais vou ler nada, nenhum outro autor, porque vai que eu me perco, entendeu? A aluna falou, não é dúvida, mas me sinto super insegura na introdução, o maior problema para mim. Então, o que você vai fazer? A mesma resposta que eu dei para uma aluna que mandou ontem da conclusão. A mesma coisa de uma aluna que eu falei ontem na conclusão. Olha só, nós temos as propostas na plataforma. Vamos voltar aqui. Então, nós temos as propostas na plataforma. Você vai fazer o seguinte, tá? Bel, eu vou passar os eixos, tá? Eu vou passar os eixos. Semana que vem, na próxima aula, eu já vou ter os eixos e já vou ter as propostas, e inclusive os argumentos e as alusões de cada proposta, tudo bem? Vou fazer isso semana que vem com vocês. Então, olha só. A aluna falou que tem dúvida na introdução, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a proposta Movimentos Antivacinas. Você vai pegar a proposta dos movimentos antivacinas. Não vai baixar porque tá 50, vai baixou. Então, você vai pegar a proposta dos movimentos antivacinas e você vai fazer o seguinte: você vai escrever uma introdução para cada proposta. Então, você vai pensar numa alusão, vai fazer aquele movimento que eu ensinei na aula de introdução, vai assistir as aulas de correção em vídeo da plataforma, tem mais de 80 vídeos de redações corrigidas. Veja como que os outros alunos escreveram, veja como os outros alunos produziram e veja como eu corrigi. Fi, não faça isso, Fi, não faça aquilo, Fi, você fez isso muito bem, continue. Então veja essas redações e use-as como base. Então você vai pegar lá a proposta dos movimentos antivacinas e você vai começar a sua introdução com a revolta da vacina. Então você vai contextualizar a revolta da vacina, trazer a sua tese, antecipar os argumentos. Paz do Senhor. De novo, doação de órgãos. Você vai falar do João Boiadeiro, que foi o primeiro transplante de coração que aconteceu no Brasil, contextualizou o João Boiadeiro, vai trazer a sua tese, antecipou os argumentos. Vai falar da cultura do cancelamento, então você vai trazer a questão do Rubem Alves, que fala da intolerância, vai trazer a sua tese, antecipar os argumentos. Você vai falar da proposta dos massacres nas escolas, você vai falar do atentado de Columbine, trazer a sua tese, antecipar os argumentos. É isso. Galera, não existe outra forma a não ser produzindo, a não ser tentando, a não ser buscando meios disso se tornar mais fácil para vocês. E aí eu vou dizer o seguinte, vamos entrar aqui, ó, parece que eu escrevo não é o suficiente, não fica bom. E desanimar é a saída? E desanimar é a saída? E parar de escrever é a saída? E ficar esperando uma pílula mágica descer e dizer não, agora eu consigo escrever é a saída? Não, gente, não é. Então, se você tem dúvida, eu estou aqui. Eu estou aqui. Me diz qual é a sua dúvida. Me diz o que você tem dúvida. Então você fala, olha, não adianta, eu recebo mensagem todo dia, prof, eu não consegui escrever nada desde o início do ano. Se eu te mandar uma redação por dia, você corrige? E aí eu só tenho vontade de falar, se quer um suco de laranja, uma massagem nos pés também, meu filho? Pelo amor de Deus, não adianta. Não é isso o canal agora. Agora não conseguiu produzir, não conseguiu escrever, paciência.
Tudo bem? Beleza, não tem problema. Ninguém vai ser crucificado por isso, porque quem não procrastina que levante a mão, né? Mas agora a questão é, o que eu posso fazer para melhorar a minha nota, melhorar a minha produção até a data da prova? Então, a minha dificuldade é escolher argumentos. Então, eu vou sentar a minha bunda na cadeira e eu vou assistir a todas as aulas que a Pri explicou sobre as propostas. Eu vou assistir as correções em vídeo para eu ver o que o aluno escreveu, o que o meu colega escreveu sobre tal tema. Então, a hora é disso. Não dá para desanimar no dia 29 de outubro. Não dá para ficar inseguro no dia 19 de outubro. Eu tô com vocês e vocês estão comigo. Então é agora, meu filho, fechou o embalo. Então eu preciso saber as dúvidas. Eu preciso saber as dificuldades de vocês. Por exemplo, essa aluna que falou, né? Tenho dúvida no período da argumentação, a reflexão crítica. Beleza. Me manda no Telegram, eu demoro às vezes para responder porque tem uma demanda muito grande de aluno, mas eu respondo. Me manda na caixinha de pergunta, prof, essa reflexão crítica tá certa? Me manda foto da redação. Agora, só dizer, ó, eu não tô com dúvida, tá? Mas qual que é a sua dúvida? A dúvida na questão de produzir a reflexão crítica, você não entendeu o que é a reflexão crítica, você acha que você está sendo repetitiva na reflexão crítica, você acha que você está sendo superficial na reflexão crítica, qual é a sua dúvida? Entende? Então eu preciso saber, porque para mim, Priscila, está muito claro o que precisa ter em cada parte do texto. Porque eu não tenho o olhar de aluno, eu não tenho o olhar de vocês. Então, quanto mais informações vocês me derem, melhor. Quanto mais, olha, Pri, eu não tô entendendo nada, eu não sei até hoje o que é tese. Eu volto e eu explico, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, a galera que assiste as minhas aulas já deve ter visto, assim, ó, que eu bato muito na tecla, né? Por exemplo, das cinco competências, né? Dos cinco elementos para conclusão. Galera, eu falei, teve uma aula que eu mostrei as redações nota 1000. Pega aquilo e mastiga. Veja pelo exemplo, gente. Vocês precisam ver pelo exemplo. Quando vocês estão aprendendo a delinear, fazer o delineado, se você vai fazer uma dancinha no TikTok, se você vai fazer uma receita de bolo, qualquer coisa que você vai fazer, você pesquisa no YouTube e você vê alguém fazendo. Você vê alguém produzindo, você vê, olha lá, verdade. Então, para delinear, você tem que puxar os olhos, colocar uma fita crepe aqui, ó, e aí os olhos ficam puxados, você, né? Beleza, partiu. Agora, com a redação é a mesma coisa. Agora, o que vocês fazem com a redação? A galera não lê os textos de apoio, não alimenta o cérebro com informação nova, não assiste às aulas de teoria, senta na cadeira, me manda a redação uma semana antes de terminar o prazo e quer tirar 900. Você entende? Então não dá para fazer isso. Tudo bem? Então a leitura, nesse momento final, até eu entrar com a questão dos eixos, façam isso. Beleza? Façam isso, revejam os seus erros, me mandem as dúvidas, coloquem no formulário ainda. Tudo bem? Olha só, como lidar com a repetição de palavras? O filho perguntou da repetição de palavras, tudo bem? Ele falou assim, às vezes eu escrevo a proposta, sei lá, sobre saúde mental e eu fico repetindo saúde mental, saúde mental, saúde mental, saúde mental. Existem várias formas de você evitar repetição de palavras no seu texto. Os pronomes, eles têm essa função, né, de retomar ou substituir um nome. Então, você pode usar os pronomes relativos, tudo bem? Você pode usar os pronomes demonstrativos. Você pode usar os pronomes para retomar, tudo bem? Você pode vários outros pronomes, os pronomes oblíquos átonos, vocês podem usar palavras, os sinônimos, vocês podem usar expressões equivalentes. Então, quando você coloca, né, a saúde mental é um grave problema social, vírgula, a saúde mental não recebe investimento. Você pode tirar a saúde mental não recebe investimento e colocar que não recebe investimento. Então aí o que, o pronome também está retomando a saúde mental, tudo bem? Essa, a qual, cuja, você pode usar aí os pronomes para retomar. Então, para evitar a repetição de palavras, você vai fazer o quê?
Você vai pegar a sua redação, vai ver todas as vezes que você repetiu as palavras e ver formas de que você poderia usar, né, expressões, os pronomes, os próprios pronomes, as expressões equivalentes, os sinônimos, o que você pode usar para evitar essa repetição. Quando você está lendo, tudo bem? Isso eu vou dizer de novo. Quando você está lendo os textos de apoio, você vai vendo a escrita do autor, você vai percebendo a vírgula, a pontuação, a acentuação, você vai percebendo a ortografia, você vai percebendo palavras novas. Então, a leitura, ela tem esse poder tanto de te dar argumento, conhecimento, informações sobre os assuntos, quanto a base da língua. Então você vê lá, nossa, eles usaram a palavra enseja. Eita, Giovana, é isso que eu quero trazer no meu texto, tudo bem? Então você pode usar essas palavras novas no seu texto, tudo bem? Mari, você pode comprovar o seu argumento com todas aquelas estratégias argumentativas que eu expliquei, que tem uma aula sobre isso, estratégias argumentativas. Você pode usar notícia, você pode usar dado, você pode usar exemplo, você pode usar um filósofo, você pode usar uma citação, você pode usar uma música, você pode usar uma série, você pode usar o que você quiser. Qualquer informação de outra área do conhecimento você pode usar. Então você pode usar, por exemplo, a Constituição Federal, a Revolução Industrial, a revolta da vacina, tá? Qualquer informação de outra área do conhecimento, tá? Você pode usar, beleza? Olha só. Eu vou trabalhando essas dúvidas conforme elas forem surgindo, tudo bem? E vou trazendo para as aulas também. A maior dúvida de vocês é em relação à argumentação. A maior dúvida de vocês é em relação à argumentação. Peraí, gente, que a vovó vai ter um ataque do meu Cláudio se eu não falar com ela. Ai, Jesus. Vovó, tô dando aula louca. Deixa eu dar uma foto pra ela. Tô no meio da aula, tive que interromper minha aula sem óbvio, Net. Presta atenção, que beleza. Beijo, te amo, mãe. Depois te ligo. E aí, gente, olha só. A maior dúvida de vocês é em relação à argumentação. Então, eu quero saber se vocês sabem o que é argumentar. Se vocês sabem o que é argumentar. Eu preciso que isso esteja claro para vocês, porque somente assim vocês vão conseguir saber o que é argumentar e o que é usar o repertório sociocultural para comprovar esse argumento. Então a Mari perguntou ali, né? A Mariana perguntou assim, ó, o que eu posso comprovar o meu argumento? Então, antes de nós pensarmos nessa comprovação do argumento, é importante que a gente saiba o que é o argumento. O que é o argumento? Então, olha só. Deixa eu pensar aqui como é que eu posso explicar para vocês, senhores, queridos, amigos. Ai, gente, eu tô só com o meu pijama. Meu cabelo, tô que nem a bruxa queca, né? Peraí, olha só. Eu tenho aqui, deixa eu pensar. Nossa, gente, que saudades, inclusive. Peraí. Eu tenho aqui alguns cartões de visita em toda essa minha vida aí de empreendedora e de pessoa que tentou melhorar de vida e eu deixava cartões de visita no mundo. Peraí, cadê o outro lado? Aqui, ó. Então, olha só, vou mostrar pra vocês. E aí vamos entrar na questão da argumentação. Peraí. Olha só. Esse cartão de visita aqui, ó, foi o meu primeiro cartão de visita. Tá vendo? Foi o meu primeiro cartão de visita quando eu era da agência de revisão. Então, eu nem pensava em ter a plataforma, eu nem pensava em ter o Instagram, nada. Então, era o quê, né? Aula de vestibular de língua portuguesa, olha lá, louca, eu deixava até meu WhatsApp. Correção de redação, consultoria para vestibulares e concursos. Deixa eu ler aqui um outro. Revisão de artigos, monografias. Não tá focando, galera? Desculpa se não tá focando. Se não tá focando. Ó, de monografia, dissertação, tese e outros gêneros acadêmicos, normas da BNT. Esse aqui
foi quando eu fiz a empresa com a minha irmã de revisão de textos, ZAT, Assessoria Linguística. Então aqui eu focava para Enem e vestibulares e trazia, né, as informações de revisão. E esse último, né, que vocês viram, o último cartão de visita, que foi que eu inventei essas coisas maravilhosas, não sei por que motivo, né? E aí eu trouxe essas coloridas aqui, já não coloquei o meu telefone, né? E aí já expliquei. Agora, se eu fosse pedir para vocês assim, ó, vocês acham importante usar cartão de visita? A proposta é a importância do cartão de visita. Vocês acham importante usar cartão de visita? Sim ou não? Sim, eu acho importante. Por que que é importante usar cartão de visita? Por que que é importante usar cartão de visita? Ah, eu acho importante usar cartão de visita porque ele já chama atenção. Você vê um cartão desse num restaurante, você acha bonito. Esse é o meu argumento. Chamar a atenção para um produto. O meu argumento é chamar a atenção para um produto. Qual seria a informação de outra área do conhecimento? O filósofo Nietzsche, né, aponta que as pessoas tendem a comprar mais quando o produto chama a atenção. Tá vendo? Então eu usei o meu argumento, que é chamar a atenção para um produto, e usei uma informação de outra área do conhecimento para comprovar. Quando eu falo a importância do cartão de visita, por quê? Porque as pessoas elas podem alcançar maiores proporções. O cartão de visita ele vai além do que um outdoor que fica estagnado, ele vai além do que uma propaganda no rádio. O cartão de visita ele pode alcançar muitas pessoas. Esse é o meu segundo argumento. Pode alcançar muitas pessoas. Qual vai ser a alusão? O repertório, as informações, o que, que vai ser usado de outra área do conhecimento para comprovar isso? Olha, dados divulgados pelo IBGE apontam que cartões de visita correm o mundo. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Argumentar é defender algo e o repertório é você trazer algo que embase isso, que subsidie isso. É como se você precisasse ancorar o seu posicionamento em algo maior para convencer o seu leitor. Então, quando eu digo assim, olha, o azul representa responsabilidade, representa seriedade, o azul representa que a pessoa é correta, beleza? Por quê? Quem que disse isso? Ah, é a psicóloga xxxxx da Bósnia. Agora, o fulano disse que o colorido é melhor. O colorido, ele traz essa ideia de alegria que a Priscila tem, que a Priscila é alegre, a Priscila é feliz, pipipi, popopó. E aqui, os arte da pena tem um outro sentido. Então, quando você ancora o que você está falando em outras informações, é isso que você está fazendo, meu amor. É isso que você está argumentando. É quando você traz informações de outras áreas do conhecimento. Então, quando você diz para mim, Mariana, que o efeito contágio, né? Então, quando a mídia espetaculariza tragédias e isso pode causar efeito contágio, você não sabe de um filósofo que fale isso. Mas você sabe que a Hannah Arendt fala da banalidade do mal. E que no conceito de banalidade do mal, ela diz que as pessoas, elas acabam cometendo, né? Elas são ruins, elas acabam cometendo maldade sem perceber. E aí você vai moldar essa citação para o seu texto. Então você vai moldar essa citação para sua redação. Você vai trazer assim, olha, conforme preceitua Hannah Arendt, muitas pessoas nem percebem que estão cometendo atrocidades, como é o caso da mídia. Quando ela enaltece, espetaculariza, vangloria assassinos, ela acaba perpetuando o mal. Ela acaba fazendo com que o mal fique banalizado e com que novos criminosos repitam essas ações. Você percebe? Você vai moldando a alusão para o seu argumento e não o contrário. O maior erro dos alunos é fazer o quê? É trazer a alusão primeiro. Então, até muitos me pedem, prof, eu quero uma alusão, repertórios para usar com o tema educação financeira. Mas, caceta, qual é o seu argumento? O que você vai defender? Qual é o seu argumento? Então, você precisa pensar assim,
Vou defender a tese de que a cultura do cancelamento é um problema social. Por quê? Porque ela faz com que as pessoas sejam intolerantes. Então, tem como causa a intolerância das pessoas. Beleza, tem como causa a intolerância das pessoas. O que eu vou falar sobre intolerância? Eu posso trazer exemplos das pessoas serem intolerantes, de quando as pessoas acabam tirando esse ódio da internet e passando para a vida das pessoas e aí acabam ameaçando, querendo bater, matar, entendeu? Quando você ancora com outras informações, isso é argumentar e trazer repertório. Então, o argumentar é tão difícil, gente. Por quê? Porque nós não temos aí esse hábito de argumentar. Então, quando vocês dizem assim, olha lá, o Maurício, ele foi preconceituoso, foi homofóbico. Foi mesmo, vagabundo, Bolsonaro, Bilorilo. Pronto, entendeu? Acabou a discussão, ninguém mais argumenta. Porque as pessoas não têm mais esse hábito de defender o seu posicionamento. Como não tem leitura, não consegue defender o posicionamento. Tudo bem? Exatamente, Bia. Exatamente. Então, várias alusões, a Bia escreveu, né? Que uma alusão, dada uma citação, eles podem ser usados para diversos temas, só que não de uma maneira engessada. Ela precisa ser feita de uma maneira moldada, articulada. Tudo bem? A Evelyn desistiu do segundo e foi com a irmã por causa da família. Eu desisti das revisões, eu não reviso mais nada, tá? Eu era revisora, inclusive, gente, de alguns cursos preparatórios, tá? Não reviso mais porque não deu tempo. Acabou minha vida, saúde, acabou. Beleza? Então, olha só. Essas são algumas dúvidas que eu vou sanar hoje, que eu já sanei hoje. Vocês continuem mandando, que eu vou trazendo elas nas aulas para não ficar tão maçante. Agora, eu vou trabalhar com vocês a proposta da educação financeira. Tudo bem? E aí já respondendo algumas outras dúvidas lá. A proposta da educação financeira, ela tá borbulhando nas redes sociais, tá borbulhando aí que a galera tá achando que vai ser o próximo tema de redação. Todo mundo tá achando que vai ser o próximo tema de redação. Pode ser que seja? Pode. Pode ser que não seja? Pode. Pode. Agora a questão é, se for educação financeira, você está preparado para escrever? Se for pobreza menstrual, você está preparado para escrever? Porque a galera quer que saia da minha boca. O tema vai ser revolta da vacina. Na sociedade contemporânea, não sei o quê. A galera quer que eu diga isso. Mas se eu disser isso, você vai escrever uma redação sobre? Se eu falar para vocês que a proposta é os desafios da educação financeira, você vai escrever uma redação sobre isso? Ou você vai só salvar lá os posts que tem a alusão e vai ficar por isso mesmo? Então, eu trouxe a proposta para vocês e vou comentá-la e vou ajudá-los a pensar em algo nesse sentido. Tudo bem? Vocês têm a proposta aí. Eu trouxe aqui no início já da proposta o conceito, né, da educação financeira. Então, quando você pega os desafios da educação financeira, muitos alunos pensam que é falar do endividamento, quer falar das pessoas que não têm reserva financeira, quer falar das pessoas que não são ricas, quer falar das pessoas que não fazem investimento, quer falar das pessoas que não têm conta no banco. Não. Falar de educação financeira é muito mais do que isso. É melhorar a relação com o dinheiro, é fazer com que nós consigamos entender a nossa relação com o dinheiro. Não é que essa educação financeira vai fazer com que a Psilane seja rica, mas sim vai melhorar a minha maneira de agir com o dinheiro. Tudo bem? É importante que as pessoas saibam que o dinheiro ele foi feito para nos servir, para nos fazer bem, não o contrário. E aí, gente, por nós não termos uma educação financeira efetiva, nós temos muito problema. Muito, muito problema. Vou voltar aqui para vocês e fazer o seguinte. Testemunho de vida. Quando eu estava no ensino médio, a professora de literatura, eu sempre gostei muito de ler. Então, a professora de literatura, ela separava a turma em grupos e aí ela dava um livro para cada grupo.
E ela fazia assim, olha, o grupo tal vai ficar com Vidas Secas, o grupo tal vai ficar com Sagarana, o grupo tal vai ficar com Macunaíma. E aí, cada grupo tinha que fazer slides com os personagens principais, as características desses personagens, o enredo, características da escola, tinha que fazer tudo isso. E aí, Psylane, que sempre fui do meu jeito, né? Falava, galera, 25 pila eu faço. Eu faço pra galera geral, e pra todos os grupos. E aí, eu pegava aquele dinheiro e eu torrava tudo na cantina. Tudo, tudo, tudo na cantina da escola. Tudo mesmo. Eu comia muito croissant de frango com catupiry. Comia muito, muito, muito. Quando terminou isso, eu falava, putz, eu queria continuar comendo, né? Era uma relação doentia. Eu sempre tive esse problema de comida, né? E a ansiedade. E aí apareceu uma vaga para eu trabalhar na escola, né? Na cantina da escola. Eu falei, cara, é hoje, velho. É hoje que eu toro o pau. Eu nunca recebi um salário da cantina. Por quê? Porque eu gastava tudo em comida na cantina, né? Então, eu, sei lá, ganhava R$ 100 lá para fazer os lanches, eu trabalhava no contraturno, e aí eu gastava tudo em comida. Tudo em comida. Cara, eu era rica, andava assim, ó, tô aqui com uma coca, entendeu? Rica da vida na cantina. Essa relação sempre foi muito problemática. Então, por quê? Porque eu não tinha uma educação financeira, eu não pensava em comprar alguma coisa, eu não pensava em guardar alguma coisa, eu não pensava em nada. Era assim, estou aqui com o dinheiro e agora, meu Jesus. Outro exemplo. Maior já, 18 anos, comecei a trabalhar numa relojoaria. A minha mãe fazia café em casa, eu saía de casa 20 minutos antes para eu tomar café na padaria. Lá vai eu, gastava metade do meu salário na Belpão, que era uma padaria perto da relojoaria que eu trabalhava. Então, o que que acontece? Eu sempre tive essa relação, tipo, nossa, o que que eu vou comer pão com margarina em casa, velho? Vou lá comer uma torrada, 7 conto a torrada. Então, essa relação era uma relação, sempre foi uma relação doentia. E é uma relação minha, é uma relação sua, é uma relação de 99,9999% dos brasileiros, porque a gente usa, a gente gasta o que tem agora. Nossa senhora, eu tô com 4 notas de 100 aqui, velho. Partiu comprar tudo em tartaruguita, comprar tudo em Nutella, comprar tudo em porcaria. Partiu botar crédito no celular. Era só torrando dinheiro. E aí passava o resto do mês vendo, comendo pão com margarina, né? Então, essa relação com o dinheiro, ela nunca foi uma relação saudável e sempre dava dor de cabeça. Quando você é solteira, que nem era no meu caso, que eu só, a minha mãe me pagava tudo, eu tinha tudo, eu ganhava dinheiro só pra gastar em porcaria, tudo bem. Agora, quando você tem uma família, quando você tem filhos, quando você tem casa, quando você tem contas, né? Quando você tem pessoas te cobrando, meu filho, e aí o problema é o quê? É muito maior. Então, um dos maiores problemas, né? Eu trouxe aqui alguns pontos que eu destaquei, nada demais, é que esse tema não é difundido no Brasil, principalmente nas escolas. Nós não temos esse hábito de ensinar as pessoas, os alunos, como que o dinheiro funciona e como que nós devemos maltratá-lo, né? E como que nós, eu vi a Bia falou mal do século sendo maltratá-lo. E como que nós vamos administrá-lo. Então nós chegamos à fase adulta sem saber lidar com as finanças e aí a gente tem problema de dívida. E aí o Nubank tá aí, beleza, cartão sem limite, eu mesmo põe meu limite, velho, quem tem limite não tem o quê? E aí vai lá de novo uma sociedade totalmente consumista, uma sociedade que busca coisas, né? Que as coisas são assim, ó, olha lá, quero esse celular, daqui a pouco eu vou comprar de novo, vou comprar de novo. O mundo que nós vivemos de aparência, de consumo, meu filho, nós temos um problema. Nós não temos escolhas conscientes das nossas ações. E isso está nos pequenos atos. Nos pequenos atos. Nos pequenos atos. E aí, gente, eu trouxe muito essa questão, né, de autoestima, essa questão de status, né? Eu tenho reboco na parede, mas eu tenho um iPhone 13. Eu não tenho tal coisa, mas eu tenho uma bolsa de R$ 1.000. Eu não parcelei em 45 mil vezes, tô devendo para todo mundo, Deus abençoe, mas eu fui para Cancún, entendeu? Então, no Brasil, o consumo está muito atrelado a essa questão de status. Tudo bem? É essa questão de status. Você tem mais por você ter determinado produto. E aí, quanto mais parcelamento nós temos, quanto mais condições de financiamento nós temos, mais nós consumimos. Tudo bem? Mais nós consumimos. Prestem atenção.
Eu, Psylante, cheguei em Cascavel, fudida, mal paga, não tinha dinheiro pra nada, mas queria muito umas brusinhas novas. Cara, eu fazia as minhas compras na Riachuelo e na Renner, até esses dias eu tinha os cartões aqui em casa. Eu fazia tipo assim, comprei uma blusinha lá, R$ 49,90, eu fazia em 10 vezes de 50, de 5,20, né? Porque daí já aumentava um pouco do juro aí. Então eu fazia parcelado, então eu parcelava tipo em 10 vezes, sabe? 10 vezes de 5, 10 vezes de 8, 10 vezes de 9. E aí o total esse montante dava, sei lá, R$ 45 por mês de fatura do cartão. Mas eu conseguia aquelas roupas, mesmo que eu estivesse pagando 3 vezes a blusinha. Por quê? Porque nós não percebemos, né? Quando a pessoa não tem uma educação financeira, ou ela até sabe que parcelar em 10 vezes mais tem juro, mas aquela sensação de estou parcelando não vai dar nada. Então, essa falta de educação financeira, ela faz com que a gente se endivide e que a gente acredite que o dinheiro ele só é para sobrevivência. Entendeu? Então, nossa, vamos comer agora, vamos gastar o dinheiro pro lanche agora, no final do mês a gente come pão com ovo, não tem problema. Quando nós vivemos na sociedade, né, como nós estávamos vivendo, com gritaria, tudo bem. Quando veio a pandemia, que precisou usar as reservas que não existiam, meu filho, aí o fervo foi grande. Porque aí pararam, né, de consumir, as pessoas pararam de consumir, pararam de vender, pararam de gastar, e aí o que vai acontecer? Então, nós temos muito esse problema de falta de planejamento. Então, eu assinalei no texto algumas ideias de repertório, alguns dados que vocês podem usar, algumas informações que vocês podem usar, tudo bem? E aí, gente, pensando nessa questão de convergência com outros temas, olha só esse dado que está aqui, ó. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostras, o PNAD, em 2020 o país tem mais de 13 milhões de desempregados. Proposta sobre pobreza, fome, desemprego, tem aqui um dado para vocês usarem. Abordando essa questão da pandemia, esses números tiveram recorde. Então, aqui sempre tem convergência com outras áreas do conhecimento. Então, pensando nesses dados, vocês vão pensar, essas pessoas elas estão comendo, elas estão usando luz, elas estão gravando vídeo no TikTok, essas pessoas estão usando a internet e vão pagar como? Como que isso vai ser pago? Então, aí vira numa bola de neve. Por quê? Porque quanto mais nós consumimos, mais nós nos endividamos. Então, a galera continua vivendo aquela vida, né, de consumo, que vai compra isso, compra aquilo, compra aquele outro, e para de entrar verba, o que que acontece? O que que acontece? Uma bola de neve. E aí você paga a fatura mínima do cartão, e aí pro mês que vem já vem a parcela desse mês mais o resto do outro, e aí você pega o dinheiro emprestado de sua mãe, e aí você pega o dinheiro emprestado de todo mundo, e quando você vê, meu filho, você está vendendo seu corpo. Mentira, né? Você tá na merda. E isso não é um problema individual da Priscila, não é um problema meu, é um problema da sociedade. Porque a partir do momento que eu, Priscila, tô nesse fervo, nesse limite aí, eu não gasto mais, eu não tenho poder de compra, alguém vai ficar sem receber, os bancos vão ter que compensar em outra área porque eu não paguei a minha fatura. Então, há vários problemas atrelados a isso. Há vários problemas atrelados a isso. Nessa proposta eu também trouxe a expressão analfabetismo financeiro. Tudo bem? É quando a pessoa é considerada. Quando que ela é considerada analfabeta financeira? Quando ela lida com o dinheiro de forma que não é plenamente consciente e racional. Então é quando a pessoa não se preocupa quanto ela gasta por mês, não especifica na sua planilha de gastos quanto gasta em alimentação, em transporte, em telefone, não sabe da importância de ter uma reserva. As pessoas que compram coisas desnecessárias, como a chapinha que enrola o cabelo, que não enrola o cabelo, que foi o meu caso. Então, a proposta de redação, gente, ela vai dando esse suporte para vocês escreverem, ela vai dando esse suporte para vocês produzirem. E é isso que vocês precisam entender. Putz, agora se alguém falar de analfabetismo financeiro, eu sei o que que é. Eu sei o que que é. Entende? Então, é muito importante que vocês leiam leiam os textos de apoio e pensem em tudo isso. Então, aqui eu trouxe, né,
as consequências, eu falei da importância da educação financeira em casa, de você ter essa economia, né, com o porquinho da economia, a mesadinha de você receber mesada. Eu só ganhava cadeirada mesmo colada nas colunas, não tinha mesada. Então, tudo isso vai ensinando as pessoas a terem esse controle do que ganham e a terem essa responsabilidade sobre aquilo que ganham. Entende? Então aqui eu trouxe vários dados, eu trouxe as vantagens oferecidas pela educação financeira para as crianças, algumas dicas de desenvolver a educação financeira em casa. Então aqui a galera que tem insegurança, problema para fazer a proposta de intervenção está aqui, ó. Está aqui, Misa Loures, tá? A proposta de intervenção está aqui, tudo bem? Então aqui tem já algumas dicas de como melhorar essa educação financeira em casa. Quer falar da escola? Quer apresentar uma proposta de intervenção que aborda a escola? Vem comigo. Então aqui também tem as informações. Olha aqui, ó, já tem tudo certinho como que vocês podem trabalhar. Agora, eu não posso, gente, sentar do lado de vocês, pegar na mão de vocês e dizer: vamos ler isso. O que é dimensão espacial? O que é dimensão temporal? Quais são os objetivos disso? Olha, gente, leiam, olha lá. É importante lembrar que a educação financeira nas escolas não tem a ver com a matemática financeira ou contabilidade, mas sim com mudanças de hábitos e comportamentos. Isso é conhecimento de mundo. Isso é para que você não chegue na prova e não solte um bostaço. É preciso contratar mais professores de matemática para que eles ensinem as pessoas a fazerem as contas e saberem que não podem gastar mais do que ganham. Não. Então é isso que vocês precisam saber. E a leitura é a única coisa que vai fazer isso. Ainda eu trouxe as políticas públicas sobre isso, tudo bem? Trouxe a série Round 6, né? Que ela pode ser usada na introdução. Não sei se vocês já assistiram a série. Eu assisti e confesso que fiquei assim, chocada. E aí você começa a pensar, trazendo um panorama aí para a realidade atual, como que isso existe na sociedade, os agiotas, por exemplo, as pessoas que acabam matando outras por dívidas, né? E aí tem vários temas de redação que podem ser usados com essa série. Se você não assistiu, você pode ler o que eu escrevi aqui e depois você assiste do Enem, tá bom? E aí aqui eu trouxe algumas informações, tudo bem? Muitas informações para vocês lerem, pesquisarem sobre isso. E trouxe aqui alguns links e leituras interessantes, alguns filmes e documentários sobre o tema que podem ajudar vocês a escrever. Então, se você tem dúvida em como começar a sua introdução e você não quer usar o Round 6, você pode usar O Homem que Copiava, ou você pode usar o Vivendo com Dólar, ou você pode trazer o conceito da educação financeira. Você pode fazer isso no seu texto. Então você vai usar as informações que eu trouxe aqui. Mas antes disso, gente, você precisa pensar na proposta, tudo bem? Você pensou na proposta. Você precisa pensar na proposta. A proposta, gente, deixa eu só diminuir aqui. Para isso, senhores. A proposta é sobre os desafios da educação financeira no Brasil, tudo bem? Essa é a proposta. Teve uma dúvida lá no formulário que o aluno perguntou assim, tá, prof? Eu tenho dúvida quando é desafios, eu tenho dúvida quando é impacto, eu tenho dúvida quando é importância. Galera, quais são os desafios para a educação financeira no Brasil? Qual é a sua tese? Primeiro é isso que você tem que saber, tudo bem? Primeiro é isso que você tem que saber. Qual é a sua tese? No Brasil, há uma educação financeira efetiva? Não, não há. Quais são, então, os desafios para que haja uma educação financeira efetiva no Brasil? Bom, o meu primeiro argumento é o seguinte: eu vou dizer que não há essa educação financeira no Brasil devido ao quê? A desigualdade social,
e devido à pobreza, né? Devido à extrema pobreza, melhor dizendo. Tudo bem? Então, por que que eu vou dizer que isso é o meu principal argumento? Porque é fácil você ter uma relação boa com o dinheiro, pensando em como gastar, do que definir, quando você tem dinheiro. Quando você não tem dinheiro, o buraco é muito mais embaixo. Então, a desigualdade social, essa pobreza, essa característica do brasileiro, né, de ganhar hoje para comer amanhã, impossibilita, inviabiliza que a educação financeira ocorra de maneira efetiva no Brasil. Então, eu vou usar como argumento isso, essa pobreza, essa desigualdade social. Por quê? Porque como que eu vou ter a habilidade de saber administrar dinheiro se eu não tenho dinheiros, né? Então, o meu argumento seria esse aqui. É óbvio, gente, que você só vai definir os seus argumentos, ou se vocês quiserem usar o mesmo argumento que o meu, depois que você ler os textos de apoio. Porque essa pincelada que eu dei, apenas essa passada de olho em cima dos textos de apoio, ela não vai te dar base, não vai te dar o suporte para isso, ok? E aí, como segundo argumento, eu vou falar que o outro desafio da educação financeira é o sistema educacional deficitário. Então, como não se ensina na escola, as pessoas não aprendem a administrar o seu dinheiro, não tem uma educação financeira. Então aqui, ó, eu tenho meus dois argumentos, tudo bem? Agora, agora você vai pensar em informações que comprovem a desigualdade social e a extrema pobreza, e você vai pensar em informações que comprovem isso. Então você pode usar dados que estão nesse texto de apoio, repertório que está nesse texto de apoio. Você pode usar isso que está no texto de apoio. E aí você já coloca lá, eu vou usar isso, vou usar isso e vou usar isso. Ou vou usar só isso aqui. Você escolhe, mas a base da sua redação está aqui, ó. Está aqui, ó, na escolha dos argumentos. Tudo bem? Então, olha só. Uma aluna falou para mim aqui, ó. Aqui, ó. Começar a introdução sem ser no esquema pronto. Ela tem muita dúvida aí para articular melhor as ideias. E aí, eu pensei em montar, em escrever uma introdução com vocês sobre esse tema, tudo bem? Só a introdução, beleza? Só a introdução. Quem quiser usar essa introdução na sua redação, pode. Quem quiser usar isso exatamente do que eu escrevi, pode usar na redação, tudo bem? A escolha é de vocês, beleza? Então, olha só. Eu vou optar por fazer a contextualização do tema com a série Round 6. Tudo bem? Eu vou fazer a contextualização do tema com essa série. Então, lembrando, a introdução de vocês, ela tem que ser escrita em 3 períodos. Lembram? 3 períodos. Ai, prof, mas eu quero fazer só 2 porque eu gosto de fazer a contextualização, a tese já com antecipação dos argumentos. Vida que segue, não esquivou, você escolhe, tudo bem? Então, você vai fazer primeiro a contextualização do tema, depois a apresentação da tese e aí a antecipação dos argumentos. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer a antecipação, vou fazer a contextualização do tema com a série, beleza? Então, olha lá. Round 6. Produção. Vou detalhar o round 6, ó. Mais assistida em período de estreia na Netflix. Tudo bem? Olha lá, contextualizei.
apresentei a série para vocês, tudo bem? Apresentei a série, mostrei como que eu vou usá-la, acrescentei uma informação. Vou explicar a série agora. Aborda um tema universal. Universal. Qual é o tema universal? Pessoas super endividadas. Pessoas super endividadas próximas à falência pessoal. Beleza? Olha lá. Round 6, produção mais assistida em período de estreia na Netflix, aborda um tema universal. Pessoas super endividadas próximas à falência pessoal. Ponto. Essas, olha lá, o aluno que estava com dúvida de como retomar a palavra sem evitar, para não repetir, né? Para evitar repetição. Aqui eu usei o pronome demonstrativo. Essas tentam ganhar um jogo que um prêmio milionário. Gente, tá bem extensa aqui porque a minha letra tá maior e a caneta é grossa e a folha é curta, tá? E caso não consigam, morre. Tudo bem? Tá viajando. A Evelyn perguntou: falência pessoal era para ser ambíguo ou tô viajando? Não, é para ser mesmo ali. A questão foi falência pessoal no sentido de estou falido. Ou eu vou lá, vou morrer porque se eu ficar aqui eles vão me matar, entendeu? Então olha lá. Aqui, ó, eu contextualizei. Então eu falei da série, tá vendo? Eu falei da série, eu mostrei como que ela ocorre. Poderia ter delimitado? Poderia ter mostrado menos? Poderia ter sido mais enxuta? Poderia. Mas eu optei por fazer dessa forma para contextualizar melhor o tema. Isso é contextualizar o tema. Isso é você abordar o tema. É você escolher uma informação fora do texto e trazer para introduzi-lo na sua redação. Então, Round 6, produção mais assistida em período de estreia na Netflix, aborda um tema universal: as pessoas super endividadas próximas à falência pessoal. Essas tentam ganhar um jogo que oferece um prêmio milionário e, caso não consigam, morrem. Beleza? Agora, ou você poderia colocar abrir mão da própria vida, ou enfim, vocês escolhem. Aqui é a contextualização do tema, tudo bem? Aqui, ó, é a contextualização do tema. Paz do Senhor? Beleza, né? Então, olha lá. Agora, eu vou trazer a minha tese, eu vou trazer o meu posicionamento. Eu vou fazer o meu posicionamento. Fora da ficção. Opa, tá ruim para vocês nessa cor ou tá de boa? Fora da ficção, a realidade, a brasileira de pobreza, de endividamento e de falta de educação financeira se relaciona
ao retratado na série. Beleza? Beleza? E aí eu vou trazer a minha tese. O que se configura como um grave problema social. Fora da ficção, a realidade brasileira de pobreza, de endividamento e de falta de educação financeira se relaciona ao retratado na série, o que se configura como um grave problema social. Então, olha lá, não, muitos de vocês estão errando o seguinte: às vezes vocês trazem uma contextualização do tema e aí na hora de trazer a tese, você simplesmente ignora, você deixa lá no limbo do primeiro parágrafo. Então, às vezes, sei lá, você traz um livro, né? A Macunaíma. E aí você aborda o Macunaíma ali e depois você fala, entretanto, a realidade brasileira é que... E aí você não menciona mais o Macunaíma, você não retoma o Macunaíma e aí ele fica totalmente desarticulado daquilo que você escreveu. Por isso que eu trago ó, fora da ficção, aquilo que se relaciona ao retratado na série, justamente para fazer o quê? Para fazer com que haja aí essa articulação entre os períodos, né? Então, ó, fora da ficção, a realidade brasileira de pobreza, de endividamento e de falta de educação financeira se relaciona ao retratado na série, tá? O que se configura como um grave problema social. Então, aqui eu tenho o que, meus amores? Eu retomo, né, a educação financeira e eu retomo, eu apresento a minha tese, né, o meu posicionamento, aquilo que eu vou defender. Tudo bem? Deixa eu só escrever aqui em cima para não ficar muita bagunça. Tudo bem? A tese. Fechou? Beleza? Agora eu vou fazer a antecipação dos meus argumentos. Assim, a extrema pobreza e o sistema educacional deficitário corroboram para o caos instalado. Estão vendo? Então, olha lá. Aqui eu trouxe o quê? Aqui eu trouxe o meu argumento 1, aquilo que eu vou desenvolver no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, e trago também o meu argumento 2 aqui no meu segundo parágrafo de desenvolvimento. Vocês estão vendo? Então, olha só. Você tem dúvida em como fazer a introdução? Você vai pegar esse exemplo que eu estou trazendo aqui agora. Esse exemplo aqui, gente. Dá um print na tela. Aproveita e faz um story bonitinho lá para os filhos morrer de inveja da aula. Pega isso e usa como base para você fazer as 20 introduções dos temas que estão na plataforma. Então, você vai lá na proposta sobre movimentos antivacinas e você vai pensar numa série que tem lá, ou num fato histórico. A revolta da vacina foi uma revolta uma revolta popular que aconteceu no Rio de Janeiro, pipipi, popopó, que tinha a intenção de... Mais de tantos anos se passarem, a realidade brasileira em muito se assemelha ao que ocorreu lá, haja vista que os movimentos antivacina surgiram com o intuito de... Quer usar uma música, quer usar um filme, quer usar uma citação, mas o esquema é esse. O esquema é esse. Primeiro período, contextualiza ali o que você vai falar. Depois, você traz a sua tese, que é o seu posicionamento. Nós sabemos que tem desafios para efetiva educação financeira no Brasil, então isso é grave. Quais são eles? A extrema pobreza e o sistema educacional deficitário. Então, é isso que vocês precisam ter calma, pensar sobre isso. Agora, você não vai conseguir fazer isso aqui do nada. Então, você precisa olhar algo que já foi feito. Pega essa proposta que já foi feita e produz a sua próxima. Pega a proposta do SUS,
pega a proposta da valorização da ciência e pega outras e outras quantas forem necessárias até você conseguir escrever. Porque é assim que funciona, gente. É assim que tem que ser feito. Tudo bem? Beleza? O Gabriel perguntou, Pri, posso retomar com tamanho, tamanha depois do essa? Essa tamanha? Não? Esse tamanho? Não entendi a pergunta, Fi. Essa tamanha? Ou tamanha? Não entendi, peraí, Lu. Faz pergunta aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu. Não vou cancelar. Alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso que eu falei hoje na aula? Dúvidas pontuais, mais específicas, eu vou botar de novo o link lá no Telegram e aí vocês perguntem. Eu quero saber se tem mais alguma dúvida em relação a essa aula aqui. Alguém, senhores? Sem dúvidas? Galera da plataforma, a aula de hoje é encerrada, meus filhos. Vamos escrever a redação.